Lucas 16:16. Esse texto afirma que a lei de Deus vigorou apenas até a vinda de João Batista. Texto básico. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16. A interpretação errada. Os antinomistas afirmam que a lei de Deus foi abolida e usam Lucas 16:16 na tentativa de incutir na mente dos incautos que essa suposta inutilidade da lei divina teria sido feita por Cristo. Dizem tais pessoas que, se a lei durou até João, os cristãos não lhe estão mais sujeitos e que hoje a graça os isenta de qualquer responsabilidade ou obediência aos ditames divinos. Segundo o teólogo Linder, o antinomismo refere-se à doutrina de que não é necessário os cristãos pregarem ou obedecerem à lei moral do Antigo Testamento, e por essa razão, alguns têm ensinado que uma vez que as pessoas são justificadas pela fé em Cristo, já não têm qualquer obrigação para com a lei moral, porque Yeshua os libertou. Esse ataque à lei divina é fruto de uma má aplicação das regras da interpretação das Escrituras, hermenêutica, o que leva muitos a concluírem que Yeshua estipulou o tempo determinado para a existência da lei, ou seja, que sua validade não ultrapassaria o ministério de João Batista. Essas interpretações deficientes afirmam que guardar a lei era o alvo máximo do farisaísmo, mas este não é mais um alvo válido, hoje em dia. A lei e os profetas consistiam em uma fase da história da redenção, que terminou com João, último profeta daquela era. E há quem afirme que, em Lucas 16:16, Yeshua apenas profetizou aquilo que ele iria fazer na cruz após a morte de João, isto é, eliminar o peso da lei. Seja qual for a desculpa utilizada, os antinomistas acabam por demonstrar uma espécie de fobia à santa lei de Deus e procuram reeditar argumentos inconsistentes na vã tentativa de mascarar a verdade, o que é impossível, porque tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. A interpretação correta. Quando Yeshua declarou que a lei e os profetas duraram até João, em hipótese alguma estava afirmando que a lei de Deus e as profecias do Antigo Testamento haviam chegado ao fim. Quando analisamos o contexto imediato e amplo, percebemos que, desde 14:7, Lucas apresenta Yeshua contando parábolas sobre a entrada dos pecadores no reino de Deus. No capítulo 16, Cristo conta a parábola do administrador infiel para condenar o mau uso das riquezas no seu reino. Os fariseus murmuravam contra essa visão ética de Cristo, porque eles usavam o poder econômico com motivações erradas, isto é, davam esmola aos pobres para serem bem vistos pelos homens, seguros de que, agindo assim, estavam cumprindo a lei e os profetas e assegurando seu lugar no reino do Pai. Porém, Yeshua mostrou que eles estavam enganados sobre a visão que tinham de Deus e de seu reino. Mateus 6, versículo 1. Até aquele momento, os judeus conheciam a Deus através da lei, especialmente o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio e dos escritos proféticos. No Antigo Testamento estavam descritas todas as alianças que Deus fizera com Israel para que esse povo fosse a luz para as nações, a porta de entrada do mundo no reino de Deus. Isaías 42, versículos 5-7. Mas eles se fecharam num exclusivismo rígido, porque interpretaram sua eleição como uma questão de merecimento a ponto de odiarem os outros povos. Falharam, quebraram os acordos contidos na lei. Então Deus levantou os profetas para denunciar a falha de Israel, chamá-lo ao arrependimento e anunciar que faria um novo e definitivo acordo que proporcionaria ao mundo inteiro condições de acesso direto ao reino de Deus através do Messias. O período em que Israel teve a oportunidade de ser um instrumento de Deus para salvar o mundo passou pela lei, com Moisés, pelos profetas e veio até o precursor de Cristo, João Batista, o homem que introduziu a era messiânica. Foi nesse contexto que Yeshua fez a declaração para analisarmos. Toda a estrutura teológica do Antigo Testamento estava a serviço do Messias. A nova tradução na linguagem de hoje captou bem o sentido teológico do texto. Em Mateus 11:13, até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino.
O reino é o próprio Cristo. A lei e os profetas falavam de um período que estava começando ali, naquele momento, com Yeshua. É ele mesmo quem explica isso. Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos Salmos. Lucas 24:44. Temos outro fator a favor de que Yeshua, ao fazer a declaração registrada em Lucas 16:16, não estava invalidando a lei divina. Ao transpor este texto do grego para o português, na tradução RC da Bíblia, o tradutor fez uma inserção do verbo durar, conjugando na terceira pessoa do plural no pretérito perfeito do indicativo, duraram, ou seja, ele acrescentou ao texto essa forma verbal que não consta nos originais. Dessa forma, entendemos o versículo assim: a lei e os profetas, que foram dados aos judeus como instrumentos de salvação para o mundo, serviram como instrumento divino para a manifestação do reino, e isso durou até João, que preparou o caminho para o Messias, e este, desde então, anuncia definitiva e plena o reino de Deus. Lucas 4:43, Marcos 1:14-15. Com isso, Cristo não está desprezando a lei e os profetas, mas declarando que é superior a todos os instrumentos utilizados até então por seu Pai, a lei e os profetas, para conduzir os pecadores ao reino celeste. Por isso afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Portanto, em Lucas 16:16, Yeshua não está abolindo a lei de Deus. Em vez disso, está afirmando que, até aquele momento, ela era referência para a entrada no reino, mas que, a partir de então, ele é a entrada e a lei é o padrão da qualidade moral e espiritual de vida no reino. Romanos 2:12, 14 e 15, Marcos 12, 28-31. É por essa razão que Cristo enaltece a lei, logo no versículo seguinte. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas 16:17. E na sequência, como símbolo da vigência da lei, exige obediência a um dos mandamentos mais quebrados em todos os tempos, o adultério. Lucas 16:18. Em outras ocasiões, ele exaltou a lei divina, declarando que não veio destruí-la, mas cumpri-la. Mateus 5:17. Enalteceu os cumpridores da lei, afirmando que serão grandes no reino dos céus. Mateus 5:19. Também imprimiu mais rigor à lei quando afirmou que a ofensa ao próximo constitui assassinato. Mateus 5, versículo 21 e 22, e que o olhar impuro lançado a uma mulher constitui adultério. Mateus 5, versículos 27 e 28. Se a lei de Deus tivesse durado somente até João, Cristo não teria mandado o jovem rico guardar os mandamentos. Mateus 19, versículo 17. Não teria exigido a obediência dos escribas e fariseus, Mateus 23, 23, e dos seus discípulos, João 14, versículos 15 e 21. Paulo não teria afirmado que os salvos justificados por Deus são aqueles que estão em obediência a seus mandamentos, Romanos 2, versículo 3, e que a obediência à lei é a expressão maior da verdadeira fé, Romanos 3, versículo 31, e que a lei é santa, Romanos 7, versículo 21. Este apóstolo, fervoroso defensor da salvação pela graça, declara que tinha prazer na lei de Deus, Romanos 7, 22. Bem doutrinado, Paulo sabia que, se não há mais lei, então não há mais pecado, pois o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, Romanos 4,15. Por isso, a lei é eterna, Salmo 78, versículo 7, Salmo 111, versículo 7 e 8, Salmo 119, versículo 96 e 160, Isaías 24, versículo 5. É útil no reino, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, e é válida não apenas para os judeus, mas para todos os povos, Salmo 105, versículo 7, Isaías 51, versículo 4. Todos os escritores do Novo Testamento enalteceram a lei de Deus, porque sabiam que ela não perdeu a sua utilidade a partir de João, Romanos 3, 9, 1 João 2, 4, 22 e 24, 1 João 5, versículos 2 e 3, 2 João 1, 6, Apocalipse 12, versículo 17, Apocalipse 14, versículo 12. Conclusão.
chegamos à inevitável conclusão de que as palavras de Yeshua em Lucas 16,16 não oferecem base para o desrespeito à lei de Deus. O que Yeshua disse foi que o Antigo Testamento, a lei e os profetas, atingiu seu objetivo maior na época de João Batista, o homem que foi movido pelo Espírito Santo para apresentar o Messias ao mundo. A partir de então, Cristo assumiu o comando da salvação da humanidade e a lei passou a agir como orientadora, visando manter os salvos no reino de Deus até o regresso do mesmo. Portanto, não podemos ser antinomistas nem legalistas, pois cremos que a salvação é pela graça mediante a fé, Efésios 2, versículos 6 e 7, e cremos que o salvo demonstra a salvação através de uma vida de obediência e de boas obras, Mateus 3, versículo 8 e João 15, versículo 16. Reiteramos que a obediência aos mandamentos não é o meio para obter a salvação, mas é uma consequência da salvação que nos foi concedida. Hebreus 5, versículo 9, Mateus 7, versículo 21. Por isso, antes, devem demonstrar a sua fé na graça de Yeshua, ter prazer de praticar a lei do Eterno, Salmo 119, 77, e sempre orar pedindo: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Salmo 119, versículo 18.